Seja muito bem-vindo a mais um Foco Força Café comigo, Ângela Daloio, começando mais um dia aqui com vocês. E hoje eu quero fazer já uma pergunta já de cara. Você já percebeu que às vezes o que você fazia já não tá fazendo mais efeito? Que você tá lutando, se esforçando, mas parece que a vida congelou? Que tudo que você fazia antes hoje não funciona mais? Vou te contar um segredo. O que você veio fazendo até agora não vai te levar para o próximo nível. O que antes fazia sentido pode ter sido deixado lá atrás e precisa às vezes ser deixado lá atrás para você chegar no próximo nível, subir o próximo degrau. E hoje a gente vai falar sobre isso, nessa jornada de transformação, sobre romper ciclos, sobre o que você precisa deixar para trás, como e aonde você precisa evoluir. Quais áreas que hoje não faz mais sentido você permanecer? Vamos lá, que o seu próximo nível começa hoje, começa agora, com muita transformação, com palavra do papai, com neurociência aplicada. Vamos junto! Vou trazer já a palavra do papai, que hoje eu trouxe para vocês Isaías 43, de 18 a 19, para a gente já entrar no tema que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebereis? Eu abrirei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus é um Deus de movimento. Deus tira a gente de alguns lugares, é que a gente insiste em voltar às vezes. É um Deus de movimento, de encerrar ciclos e abrir novos horizontes. É um Deus que abre caminhos no deserto, que faz rios aparecerem lá. Esse é do Deus que a gente está falando. E a pergunta é: você está pronto para deixar para trás as coisas que não precisam mais estar do seu lado para cumprir o seu papel de verdade, para seguir o seu propósito? Você está disposto a abrir mão de coisas que fazia sentido, mas não faz mais? Mas você está apegado nisso, parece? É se agarrar no desconhecido. Mas esse desconhecido tem nome, e às vezes é desconhecido para você porque você não tem a intimidade necessária. O desconhecido tem nome e te fez. Vamos conhecer um pouquinho mais de Deus, vamos se aproximar mais dele, porque é ele que tem o seu propósito. Ele direciona, é que a gente é filho teimoso e tenta às vezes ir pelo caminho errado. Vamos entender isso hoje, vamos falar sobre romper ciclos, sobre construir a mentalidade que vai te levar para esse próximo nível. Deus, ele te convida o tempo inteiro para o novo. Ele te convida para o extraordinário. É que às vezes a gente não escuta ou teima em silenciar por medo. Mas você precisa estar pronto e querer isso. Ele tira a gente de lugares, ele transforma vidas. Mas antes de tudo, você está pronto para isso? Está disposto a ser vulnerável e entregar a sua vida para ele fazer a transformação que precisa? Vamos entender como que funciona, porque a gente quer mudar de lugar, a gente quer sair, a gente quer evoluir, a gente fica preso a coisas que não fazem mais sentido. E por quê? O nosso cérebro, segundo a neurociência, ele foi moldado para buscar conforto e familiaridade. É o chamado de mecanismo de economia de energia. Ele cria rotina, ele cria hábito, atalhos, para quê? Para poupar esforço do cérebro. Se eu fiz aquele caminho uma vez e deu certo, o cérebro tende a se repetir para não gastar mais esforço. Já deu certo uma vez, então eu não preciso gastar energia criando novos caminhos ali. Eu vou sempre seguir a mesma direção. Ele aprende o caminho e ele repete um ciclo. O problema é que esse atalho aí para a sobrevivência se torna uma prisão para o crescimento. Porque para você mudar o caminho, você precisa mudar os hábitos e as atitudes que você está tendo. Porque o cérebro, ele fica confortável em todos os ambientes, mesmo não fazendo tão bem assim. Mesmo que se é um ambiente que te maltrata, que te machuca, que está te impedindo de seguir o próximo nível, ele mesmo assim cria mecanismos porque é confortável, mesmo sendo ruim. E é por isso que eu tô te dando a explicação, por isso que você tem medo de mudar, por isso que você tem medo do novo, por isso que o novo é desconfortável. E o seu cérebro interpreta o novo como perigo. Mesmo que o antigo seja algo que te machuque, mesmo que Deus te tirou dele e você tenta voltar, porque seu cérebro está programado para isso, para essa familiaridade. É doido, parece loucura, mas às vezes a gente insiste em voltar para um lugar que machucou.
Você sabe do que eu tô falando? Você sente isso? Seu cérebro buscando um caminho conhecido, o caminho familiar, mesmo machucando. Vou te entregar agora muitas ferramentas, então como que eu quebro isso? Então, Ângela, você tá falando que eu já entendi que o cérebro que arrumou o caminho desse jeito. Como que eu mudo o caminho, então? Vamos lá com base em inteligência emocional e neurociência para você entender como mudar esse ambiente, então, mudar esse caminho. Antes, se tá fazendo sentido, se tudo que eu falei até agora tem a ver com o que você tá vivendo, se inscreve no nosso canal aí. Todo dia tem vídeo novo e se você curte o vídeo e se inscreve, vai aparecer para mais gente, a gente vai conseguir mudar mais vidas. Pode ser? Vamos lá então. Primeira coisa, você precisa reconhecer essa resistência da sua mentalidade como parte do processo e não como um sinal de que você está indo para o caminho errado. Se abraça um pouquinho, entender que isso é um mecanismo de defesa do seu próprio cérebro, do seu próprio corpo, não uma falha sua. Só que reconhecer isso é entender também que você tem o controle de mudar e que é só você que pode fazer isso. Sempre que sentir medo, ansiedade, aquela dúvida, quando você estiver de frente para algo novo, luta contra isso. Respira, observa, tenta entender e escolhe agir mesmo assim. Mesmo parecendo que seus pés não estão saindo do chão, mesmo parecendo que você está se afogando, aquela sensação de desespero. É só novo, é desconhecido. O seu cérebro precisa criar um mecanismo e um caminho novo, trilhar uma nova rota, até aquela que você fazia sempre ser esquecida e a nova ser o caminho mais fácil. Só que até isso acontecer, demanda tempo, energia e você precisa querer nesse processo. Imagina, quando eu falo de processo, eu falo muito sobre processo aqui, sobre você entender, amar e curtir também o processo. Imagina uma borboleta. Já viu o processo de uma borboleta se transformar numa borboleta? Antes ela é um lagarto, uma lagarta. Um borbolete. A borboleta, antes de ser borboleta, ela é uma lagartinha. Ela passa por uma transformação absurda. Ela se fecha dentro de um casulo e ela fica lá por um determinado tempo até as asas crescerem. Se alguém for lá e tentar ajudar a borboleta a abrir no casulo, ela não vai ter força suficiente nas asas para poder voar alto. Ela não vai alçar voo da maneira que ela deveria voar, porque alguém tentou atrapalhar o processo, que é doloroso, que é difícil, que transforma, mas que é necessário. Que é só passando por esse processo que ela tem asas fortes o suficiente para voar sozinha. Entenda qual é o seu processo. A luta ela é necessária para voar. O que hoje aí está parecendo uma luta é Deus te preparando para voar mais alto. Entenda isso. Abraça o seu processo. E você vai entender agora que tem dores que são necessárias, que tem fardos que são necessários serem levados por um tempo, só para aprender o que você precisa. Tem dores que você precisa passar para aprender mesmo. Tem dores que te preparam para a promessa. E se você está passando por isso hoje, sustenta, aguenta mais um pouquinho. Aprende o que você precisa aprender. Não ama o processo ao ponto de não querer mudar e sair dele, porque tem gente que se contenta com o deserto. Não é isso que eu estou falando. É entender que ele é necessário para o seu processo. Vamos entender isso nos 3 pilares principais que a gente trabalha aqui? Corpo, mente e espírito. Vamos começar com a mente hoje. Quando você pensa sempre igual, sempre da mesma maneira, você sempre sente sempre igual. E você sempre vai agir igual. É um ciclo. E o ciclo se perpetua. Você entende que tudo começa nos seus pensamentos? Esse ciclo é rompido a partir de novos pensamentos. Tudo começa no seu pensamento. Do que você pensa a seu respeito, a respeito das coisas, até onde você pode ou não chegar. É o que você pensa sobre você e sobre as coisas. Lembra um vídeo que eu fiz aqui, Finge Até Ser? Exatamente isso, é a maneira que você se enxerga. Mas é real, tudo começa nos seus pensamentos. E o pontapé inicial das suas ações também começa neles. Porque se você pensa, você age diferente, o resultado vai ser outro. Tudo que você pensa, presta atenção, fortalece algo a seu respeito. E com isso também altera os seus resultados. Tudo que você está tendo hoje de resultado é resultado do seu pensamento, da maneira que você encara as coisas, tanto você mesmo quanto as coisas que estão ao seu redor. Então se pergunta, o que eu ando pensando? Você rompe o ciclo se você identifica onde você está pensando errado. Como assim pensar errado? O pensamento você tem controle.
Pensamento dá para mudar, mesmo que seja mecânico no começo. Aí eu trago para vocês uma técnica para você aplicar hoje, tá? Toda vez que você sentir isso, se pergunta, aquela perguntinha chave que vai fazer você dar uma pausa e entender: o que eu tô pensando agora? Quando você estiver de frente a desafios novos, a situações novas que vão te levar para o próximo nível, você sabe que é bom para você, mas às vezes te trava. Respira e se pergunta: o que eu tô pensando a respeito disso? O que eu tô pensando agora? Esse pensamento me aproxima ou me afasta do próximo nível? Identifica isso. Fazer uma pergunta sobre isso te traz discernimento, ativa o seu córtex pré-frontal, que é a tomada de decisão, inibe o seu sistema límbico, que é o responsável pelas emoções, pelo medo, e te dá mais discernimento, mais clareza para a tomada de decisão. Então se pergunta, sai do piloto automático. Corpo. O seu corpo, ele guarda emoções reprimidas. O cansaço, essas dores crônicas aí, essa tensão, são marcas de ciclos emocionais que você precisa fechar, que precisam ser encerrados. Quer uma técnica para isso também? Corpo, instantâneo. Respira 4 segundos, segura 4 segundos e solta em 6. Faz isso 3 vezes seguida, quando você estiver com aquela tensão, aquele medo de ir para o novo, para o desconhecido, que é bom, mas você tem medo e às vezes algo te trava. Respira de forma consciente, porque você vai aprender a controlar suas emoções e não agir por impulso, mas entender antes o que está acontecendo. E espírito. Sem conexão espiritual, o novo nível não se sustenta. Você não dá conta. É o seu relacionamento com Deus que vai te dar força quando o seu corpo e a sua mente quiserem desistir. É o espírito. É ele que vai te manter no processo. Porque forjar dói. E você precisa aprender a ouvir Deus, entender o que Ele fala sobre você. E não só o que o seu medo diz. Vamos romper esse ciclo na prática. Eu vou te explicar agora o poder dos 4 R's, tá? Nessa mudança que é: reconheça, responsabilize-se, redefina e reaja. Primeira coisa, reconheça. Qual que é o ciclo que eu preciso romper? Aonde eu erro toda vez? Aonde as coisas parece que chega ali e trava? Quando eu estou em mudança constante? É trabalho? É relacionamento? É sua fé? É sua espiritualidade? Seja brutalmente honesto com você nesse momento. Identifica aonde que é. Passo 2. Responsabilize-se. Você não é culpado por tudo que aconteceu, mas é responsável pelo que você vai fazer a partir de agora. É você que define isso. O que vai fazer principalmente depois que você entender que você mesmo se colocou aí. Se você tem poder de mudar a direção, então faça. Porque se você se colocou aí, você pode se levar para outro lugar. A direção é sua. É você que decide o que fizeram com você, a direção que isso vai ter. Você vai ser vítima ou herói da sua história? Até quando você vai contar essa história triste? Para, sai, chega, te fizeram mal. Eu sei, isso não vai ser anulado quando você assumir o papel de protagonista da sua história. O que te fizeram não vai apagar, mas o que você decide fazer com isso, sim, vai mudar o rumo da sua vida, da trajetória e do destino que você vai chegar. Lembra que eu expliquei a regra dos 90-10? 10% é o que acontece com você, 90% é o que você decide fazer com isso. E aí? E aí a gente chega para o redefina, o passo 3. Cria novas experiências internas com o que te aconteceu. Redefina, ressignifica as coisas. O que eu preciso tornar, quem eu preciso me tornar ou o que eu preciso fazer para alcançar esse próximo nível? Quem que eu preciso ser? O que eu já tenho que eu estou usando errado? E o que eu preciso buscar ainda para ser ainda melhor? Isso é responsabilidade sua. E você dá conta. O que está faltando aí? E entender também o que você já tem que é suficiente que você não está usando direito. E último passo, reaja. Faz, porque precisa partir de você. O movimento gera movimento, não espera a coragem aparecer para depois decidir se você vai agir ou não. Não, haja. A coragem, ela vai surgir no meio do caminho, no meio do processo. Só faz. O máximo que vai acontecer é você voltar para o nível que você está aí. Então você não tem nada a perder. Vai lá e faz. Deixa eu te contar uma história que vai fazer sentido. Você imagina um homem que passou 10 anos trabalhando numa área que já não fazia mais sentido. Durante 10 anos ele acordava triste,
ele tinha insônia, quando dava domingo à noite ele começava a entrar em desespero, mão suar, as costas travarem. Por quê? Ele não queria mais ali, ele entendia que tinha que ser mudado alguma coisa, mas ele não tomava uma atitude. Até que um dia ele entendeu que o que trouxe ele até aquele momento não ia levar ele para o próximo nível. Então ele pediu demissão. Ele recomeçou os estudos, pouco a pouco, foi direcionando a vida, deu um 360 na vida dele, mudou totalmente o rumo. Esse homem, se ele olha para trás hoje, não faz sentido nenhum lugar que ele estava para onde Deus colocou ele. Será que hoje você não precisa ser um pouquinho mais assim? Karma, que eu não estou falando de você largar seu trabalho e jogar tudo para cima, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Mas é para você se perguntar um pouquinho. Parar de achar que é tarde demais para você conquistar algo novo. Parar de se contentar com o que você está vivendo. Tem algo maior para você sim. Se você sonhou é porque dá para realizar. Se passou pela sua cabeça, eu sei que às vezes você passa pela sua cabeça algum sonho e você fala que é besteira. Você fala para você mesmo. Não é. Tô aqui para te falar que seu sonho não é besteira. É que você tem crenças aí que às vezes te impedem de acreditar que é possível, que é real, que você consegue atingir aquilo. É real. Aprenda a ouvir. Saiba que se você não arriscar, nada vai mudar. Sai disso daí. Entende uma coisa? As crenças que te prendem no mesmo nível não são apenas pensamentos soltos. São raízes silenciosas que estão te prendendo aí. São programações antigas, construídas às vezes em momento de dor, de medo, de agonia, de proteção. E sabe o que é mais traiçoeiro? Essas vozes aí no seu interior, elas te convencem que mudar é perigoso, que você não é capaz, que você não merece, que é tarde demais. Não é. Essas crenças formam aí na sua cabecinha, no seu mundo, um teto invisível, um teto que não é real. Porque eu sei que você pula, você se esforça, você sonha alto, mas você sempre bate nesse teto sem perceber. São suas crenças ocultas, é o que está por trás. É como você correr dentro de uma gaiola e não ir para lugar nenhum. Você sente cansaço e você não chega, você não avança. É crenças que eu tô te falando disso, que você fica preso nesse ciclo. São coisas que se repete para você o tempo inteiro. Ah, eu não sou suficiente, eu não posso confiar em ninguém. Mudança dá causa dor. Para mim sempre é difícil. Ah, eu não posso errar, já é tarde demais. Isso vai te prender a sua identidade, prender sua identidade no ontem. E enquanto você acreditar que é isso, que é só isso, você vai continuar colhendo esses frutos, andando em círculo, cansando sem chegar em lugar nenhum, chamando destino aquilo que na verdade é só repetição emocional. É você que está preso nesse ciclo. Romper essas crenças é como você nascer de novo. Então rasga esse casulo aí, vai bater essas asas, mesmo com medo, arrisca, voa. Aceitar que a sua história até aqui não define a sua história daqui para frente. Se tem algo que a inteligência emocional e a neurociência mostra, é que o nosso cérebro é capaz de fazer isso. Ele é moldável. As suas crenças, tudo isso que te prende pode ser ressignificado. Você pode aprender a confiar, a se fortalecer, a merecer Deus. E entender a partir de Deus que você é capaz, que você é valioso, que você está evoluindo. A pergunta é, você está disposto a abrir mão do conhecido para viver o extraordinário? Abrir mão do que está te prendendo? Porque a chave para o próximo nível não está lá fora, está dentro de você. Esperando que você tenha coragem de acreditar no que você pode se tornar. Então respira aí, vou até pegar uma água, uma cristalzinha. Obrigada, Cristal. Nossa Cristal Select aqui, ela sempre está aqui ajudando, patrocinando o programa e sempre aqui com nós. Quero agradecer muito. Até porque, se a gente não cuidar do templo, nada aqui fora, quebrando ou não quebrando crença, você não vai para lugar nenhum. Começa pela base, começa pelo corpo. A sua mente clareia a partir disso. E eu quero te fazer um convite. Se essa conversa falou com você, se você quer ir além, eu quero te chamar para participar do nosso clube aqui do canal. Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar o link na descrição, porque lá eu compartilho conteúdos exclusivos. Lá tem conteúdo, mentoria, materiais mais profundos que vão te ajudar nesse processo. Se você quiser crescer junto, é esse lugar que vai dar o pontapé inicial. Então vem fazer parte. Eu espero você lá. Tá fazendo sentido? E eu te convido hoje a se escolher,
a escolher ser o autor da sua história, parar de ser o prisioneiro de ontem e ser o construtor do seu amanhã. É possível, eu tô aqui para te dizer isso com clareza e fazer você enxergar o que você já tem aí que dá para ser mudado, que dá para utilizar de uma maneira que te leve para o amanhã, para onde você pretende chegar. Não silencia seu sonho, não. Não ache que o que você pensa é bobeira. O que te trouxe até aqui foi suficiente para te trazer até aqui. Mas o não é suficiente para o próximo nível. Então o que você precisa? Rompe esse ciclo aí. Reescreve a sua história. Vai ser o protagonista da sua vida, eu te garanto. Vale a pena, porque eu acredito em você e o céu também acredita. Então você é capaz. Foi necessário o que te trouxe até aqui, mas o que vai te levar além exige uma nova versão de você. Existe um eu melhorado, um eu que tem coragem de soltar o que foi e abraçar o que nasceu para ser. E Deus está te chamando para isso. Fechado? Então, respira fundo. Abre essa postura, abre um sorrisão nesse seu rosto e vamos viver o extraordinário junto, tá bom? Um beijo, até o nosso próximo episódio.